Rádio Bandeirantes. Bom, em algumas semanas aqui no Bandeirantes Acontece, a gente entrevistou o compositor, o músico Theo de Barros, que está lançando aí mais um CD na sua carreira, né? Aos 74 anos de idade, com algumas músicas inéditas, inclusive. Theo de Barros, que é o parceiro de Geraldo Vandré em Disparada, música que ganhou o festival de 1966 ao lado de A Banda, do Chico Buarque. E os ouvintes ficaram curiosos para saber do Geraldo Vandré, se teve ouvinte perguntando se ele estava vivo, por que ele não aparece mais, e aí a gente começou a discutir esse assunto aqui no programa, então resolvi chamar uma pessoa que entende sobre o assunto, o jornalista Vitor Nuzzi, que é o autor da biografia de Geraldo Vandré, Uma Canção Interrompida, que foi lançada em 2015 pela editora Quarup. Tudo bem, Vitor? Boa noite para você. Boa noite, Leandro. Boa noite aos ouvintes do Bandeirantes Acontece. É um prazer participar do programa. Obrigado por atender o nosso convite. Ô, Vitor, os ouvintes, como eu disse, mandaram várias mensagens aqui pra gente, né? Teve um que falou, o Geraldo Vandré já morreu. O outro falou, na verdade ele desapareceu porque ele estava desgostoso com a mídia, enfim. Outro falou que ele estava morando ali perto da Praça Roosevelt, no centro de São Paulo. Qual que é a verdade sobre o Geraldo Vandré hoje em dia? O que você sabe dele hoje, hein? Então, Leandro, realmente tem muitas histórias, né, em torno do Vandré. Primeiro eu queria cumprimentar pelo programa que vocês fizeram com o Theo de Barros, né? Eu assisti o show que ele fez aqui recentemente, que é uma coisa, uma raridade, o Theo de Barros se apresentar. O disco que ele fez aí com a Mônica Salmazo, participação do Renato Braz, é muito bom. Eu queria ter visto esse show, não tive oportunidade. Foi muito... O disco Mas o disco é maravilhoso. É muito bom. O Theo de Barros é um grande músico, né? E como você lembrou aí, ele foi o parceiro, embora as pessoas às vezes não lembrem, né? Ele foi o parceiro do Vandré no Disparada, que dividiu o primeiro lugar no Festival de 66 com a banda do Chico Buarque. Aliás, desculpa interromper, o Geraldo Vandré também gravou outra música do Theo de Barros, que é Menino das Laranjas, né? Foi a primeira, exatamente. Foi antes, a primeira, inclusive, do festival. É a primeira faixa primeira faixa do primeiro disco do Vandré. Foi lançado em 1964, que até está tendo um relançamento em forma de CD agora, né? Menino das Laranjas também foi gravado pela Elis Regina, né? Uma bonita canção do Theo. E, bom, você perguntou do Vandré. O Vandré está bem vivo, né? Em setembro próximo ele vai completar 82 anos. Uhum. Nasceu em 35 lá em João Pessoa. Ele, de fato, ele tem um apartamento aqui na região central de São Paulo, mas tem passado a maior parte do tempo no Rio de Janeiro, em Petrópolis, mas exatamente que é onde moravam os pais dele, que já são falecidos. O Vandré continua, de fato, um pouco recluso, mas continua fazendo as poesias dele. Quem o conhece diz que ele nunca parou. Na verdade, ele deixou de aparecer na mídia comercialmente, mas nunca abandonou a arte dele. Inclusive, 2 anos atrás, menos que isso, ele foi a um festival de cinema na terra dele, na Paraíba, para onde ele voltou depois de 20 anos e foi homenageado, né? Foi até uma surpresa para as pessoas, porque normalmente o Vandré é meio avesso a esse tipo de atividade, né? De ele não só em foi, público, né? como recebeu uma homenagem e participou de alguns debates em João Pessoa, né? Foi uma surpresa agradável, quer dizer, o Vandré continua por aí. Mas, apesar disso, você diz que ele continua as atividades, mas ele não grava disco há muito tempo, né? Ele não grava, de fato. O último disco do Geraldo Vandré foi lançado, foi gravado aqui no Brasil, foi em 68. Né? Depois ele gravou um disco na França, já no exílio, em 1970, e esse disco, Das Terras de Benvirá, foi lançado no Brasil em 1973, o que é o ano que ele voltou ao Brasil, depois de 4 anos andando pelo Chile, pela França, por outros países. Então ele nunca mais gravou.
eventualmente alguns músicos fazem gravações de obras dele. O Quinteto Violado fez uma gravação gravou um CD inteirinho só com músicas do Vandré, inclusive com uma música inédita chamada República Brasileira, mas o Vandré mesmo não grava nem se apresenta. 2 anos atrás, a cantora americana Joan Baez esteve aqui no Brasil e o Vandré estava lá e subiu ao palco, inclusive, chamado pela Joan Baez, que cantou a música dele mais conhecida, Caminhando, mas ele não cantou, ele apenas ficou no palco acompanhando enquanto a Joan Baez e o público do teatro cantaram até emocionados a música dele. Mas ele mesmo, de fato, se recusa a tocar no Brasil. Mas ele explica o motivo dessa reclusão, principalmente depois aí no período do exílio, né? Porque tem muita gente que fala em um desgosto com a mídia, tem gente que fala de uma relação supostamente paradoxal dele com a aeronáutica, depois de ter sofrido, enfim, com a ditadura militar. Tem também gente que fala que ele foi torturado e por isso isso teria afetado o psicológico dele. O que se sabe exatamente sobre isso? Tem muitas histórias a respeito do Vandré. E quando eu escrevi o livro, acho que era uma das minhas preocupações, né? Eu acho que às vezes as pessoas ficam ouvem muitos boatos a respeito dele e conhecem pouco a obra de fato, né? O trabalho dele, que é curto, né? Ele só lançou 5 discos, 5 LPs, né, na época, mas é uma obra muito importante. O Vandré tem muitas explicações, né? Ou muitas hipóteses para esse sumiço, vamos dizer assim, do Vandré da mídia. Ele, de fato, durante um tempo foi proibido, foi forçado de alguma maneira a sair do Brasil por causa da música, para não dizer que não falei de Flores, em 68, e há um certo desencanto com o país que ele encontrou quando voltou ao Brasil. E tem também uma outra questão, que é da anistia. O Vandré, curiosamente, era funcionário público, né, até 1968, até o começo de 69. Ele era funcionário da antiga SUNAB e foi cassado após o AI-5. E com a anistia no Brasil, em 1979, ele retornou ao serviço público, foi reconduzido ao serviço público com base na lei da anistia, o que ele nunca aceitou, porque ele argumenta, e eu acho que com razão, que ele não cometeu crime algum para ser anistiado. Então isso foi também, ele chegou a entrar na justiça contra isso, pedindo que a recondução dele ao serviço público fosse feita com base no Estatuto do Servidor e não com base na lei da anistia. E ele diz, né, chegou a falar isso, que esse é um dos motivos pelos quais ele não canta mais no Brasil. Uma suposta falta do Estado de Direito no país. Mas tem muitas explicações, né? Eu acho que todas elas pode ter algum fundo de verdade. A proibição inicial, a questão da restrição dele, as ressalvas que ele faz à indústria cultural, e tem essa questão da anistia também. Acho que tem vários motivos que ajudam a explicar. Agora, a razão exata, talvez ninguém consiga descobrir mesmo. Mas, pelo menos, a obra dele está aí para quem quiser ouvir, né? A tortura houve ou não? Isso dá para comprovar? Não houve, não. Comprovadamente não houve. Comprovadamente não houve. Não há nenhum indício ele mesmo negou isso várias vezes, né? Eu acredito até, o Vandré, depois do Caminhando, que foi apresentado no Festival de 68, saiu do Brasil, né? A reação do governo militar na época foi ruim, né? Principalmente com o AI-5, e eu acredito até que se ele tivesse sido preso naquele momento, algo pior poderia ter acontecido, porque depoimentos de outros artistas que foram
ou presos ou interrogados naquela época, como o Caetano ou o Chico Buarque, eles relatam que nos interrogatórios sempre se falava do Geraldo Vandré. As pessoas queriam saber onde estava o Geraldo Vandré, e dando a entender que se ele fosse preso naquele momento, algo mais sério poderia acontecer. Até por isso ele saiu do Brasil, né? Ele deixou o Brasil aqui no Carnaval de 69 e voltou em julho de 73. E durante algum período, inclusive, curiosamente, ele ficou escondido na casa da viúva do Guimarães Rosa, para evitar mesmo a prisão. Ele passou cerca de 20 dias escondido ali na casa dela, em Copacabana, no Rio de Janeiro, por ironia, inclusive, a poucos metros ali do Forte de Copacabana. Então, para evitar uma prisão, algo mais grave, ele ficou esse tempo escondido, e depois os amigos prepararam aí um plano de saída dele do Brasil, né? Ele deixou o Rio de Janeiro rumo ao Rio Grande do Sul, e de lá foi para o Uruguai, e do Uruguai para o Chile, onde ele passou a primeira fase do exílio. Então, a tortura nunca aconteceu. A tortura, eu quero dizer, física, né? Sim, lógico. Porque certamente o fato da pessoa ter sido forçada a deixar o país e não poder fazer a sua arte também não deixa de ser uma violência séria. A gente está conversando no Bandeirantes Acontece com o jornalista Vitor Nuzzi, que é o autor da biografia de Geraldo Vandré, Uma Canção Interrompida. Ô Vitor, você só conseguiu lançar essa biografia depois da autorização do Supremo Tribunal Federal, né, para biografias que não possuem consentimento do biografado, não é isso? Exato, Leandro. Eu cheguei a fazer uma edição própria com os meus recursos, e como os recursos não eram tantos assim, foram só 100 exemplares. Isso foi no começo de 2015. E aí coincidentemente, houve o julgamento pelo Supremo Federal de uma ação sobre as biografias. Quer dizer que, pela decisão do Supremo, ficou dispensada a autorização prévia para a publicação dessas obras. E depois que isso aconteceu, em meados de 2015, as editoras se interessaram pelo livro, e eu acabei fazendo essa edição com a Quarupi, que foi lançada no final de 2015. E lembrando, né, que assim, eu comecei a fazer esse livro 10 anos antes, justamente sob o impacto da proibição da biografia do Roberto Carlos. Isso também, acho que isso inibiu bastante no período a publicação de outras biografias, que as editoras ficavam compreensivelmente receosas de editar um livro que talvez não pudesse ser lançado por algum impedimento, né? E depois que o Supremo tomou essa decisão, acho que essa questão ficou mais clara. Eu acho que os livros têm que ser liberados, né? E os autores eventualmente respondam por questões que não correspondam à verdade. Mas eu considero as biografias livros de história, né? Acho que devem ser vistos dessa maneira. Mas você chegou a conversar com o Vandré para fazer o livro, ou ele comentou sobre a publicação depois? O Vandré foi a primeira pessoa, quando eu iniciei esse projeto de escrever um livro sobre ele foi a primeira pessoa que eu procurei, né? E depois de alguma insistência, na verdade, eu conheci o Vandré na época em que eu era estudante de jornalismo, isso há mais de 30 anos, mas naquela época eu não tinha plano de publicar livro, era só um interesse mesmo pela figura, pela obra, pelo artista, né? Mas quando eu resolvi escrever um livro, ele foi a primeira pessoa que eu procurei. Depois de algumas tentativas, consegui falar com ele, que disse não ter interesse, né? E que se ele quisesse um livro sobre Geraldo Vandré, ele mesmo escreveria. E depois disso, quando o livro foi lançado, eu mandei um exemplar para ele, né? Eu fiz questão de mandar,
sei que ele recebeu e me contaram que ele leu e fez algumas observações. Eu acho que ele não... o fato assim, que ele é contrário à publicação de biografias sem consentimento do biografado, né? Então, eu acho que ele fez ressalvas nesse sentido. Então, mas eu tentei conversar com ele, eu gostaria de ter tido a colaboração do próprio Vandré para escrever o livro. Como eu não consegui, eu procurei falar com o maior número de pessoas que conviveram com ele, inclusive o próprio Theo de Barros, né, parceiro dele na disparada. Acho que a última entrevista que ele deu foi ao jornalista Geneton Moraes Neto, ou não? Ele deu uma entrevista longa em 2010, foi inclusive no dia em que ele completou 75 anos, em 12 de setembro. Foi uma entrevista longa, até surpreendente, né, a aparição dele na TV, mas em que ele fala alguns motivos pelos quais ele nunca mais apareceu, pelos quais ele nunca mais gravou, embora continue produzindo sua arte, né? Ele, nesse final de ano, como eu lembrei, ele esteve lá na Paraíba, participando de um festival de cinema tradicional no estado, e ali ele deu algumas entrevistas para o público local, para a imprensa local, aparecendo um pouco mais. Acho que teve pouca repercussão aqui, mas fez alguns pronunciamentos, e na época ele disse inclusive que iria preparar um concerto sinfônico na Paraíba baseado em obras dele, mas isso não aconteceu até agora. Isso já temos 1 ano e meio, estamos esperando. Eu desejo que dê certo, porque gostaria muito de assistir. E ele é casado, mora sozinho? Você tem informação da vida pessoal dele? Ele foi casado há tempos, né? E tem morado assim, com uma pessoa lá em Petrópolis, né? Mas ele teve um casamento formal, depois um divórcio, ainda nos anos 60. Ele não tem filhos, tem uma irmã mais nova, a Geise, que mora no Rio de Janeiro. São só os dois. A Geise é 4 anos mais nova do que ele, e os pais, como eu falei antes, já faleceram. A mãe dele, o pai dele morreu nos anos 80, o seu Zezinho, de onde, inclusive, se origina o nome artístico do Vandré. O Vandré, na verdade, se chama Geraldo Pedrosa de Araújo Dias. É isso que eu ia te perguntar, que a gente conhece ele como Vandré, mas na verdade o Vandré não está no nome dele, né? Não, foi um nome artístico mesmo, que vem do nome do pai dele, que se chamava José Vandregíselo. E aí o Vandré usou as 2 primeiras sílabas do sobrenome do pai. Aí tornou-se o Vandré. Ele chegou durante muito pouco tempo, ser Geraldo Dias, mas logo adotou o nome Vandré, que se consagrou, né? Acho que é um nome bastante forte. E a mãe dele morreu há menos tempo, né? Aos 95 anos. E o Vandré tem ficado a maior parte do tempo na casa que foi dos pais, embora mantenha um apartamento onde ele mora assim, desde os anos 70, aqui na região central de São Paulo, perto da Rua Augusta, chamado Baixo Augusta. Mas ele, até onde eu sei, faz algum tempo que ele não vem a São Paulo. Em geral, ele diz que não gosta do frio, então ele costuma evitar vir a São Paulo nesta época. O Vitor Nuzzi é jornalista, autor da biografia Uma Canção Interrompida. Como o papo tá bom e eu tenho muita curiosidade sobre esse assunto, para a gente encerrar, Vitor, fala um pouquinho sobre a carreira artística mesmo, né, do Vandré, que foi curta, como você mesmo disse, no sentido de lançamento de discos, né, foram 5 apenas. Eu entendo que são 2 fases, né, a primeira pré-festivais, mais bossa novística, né, e depois dos festivais e pós-festivais. Enfim, me corrija se eu estiver errado. Você pode dar uma resumida aí em como foi a produção artística do Vandré? Você falou bem, Leandro. O Vandré, como muitos, né, daquela época, começou, vamos dizer assim, bebendo da bossa nova, né? Inclusive ele foi parceiro do Carlos Lyra, né? As primeiras obras dele estão muito influenciadas por isso, né? Ele fez muitas
ele é conhecido pelas chamadas, ditas canções de protesto, mas fez muita música romântica, né? Ele começou nos primeiros anos de 1960, lançando compactos. Depois de 64, ele lançou o primeiro LP, e depois foram só mais 4. Eu acho que o Vandré é importante resgatar a produção dele em outros campos. Ele foi autor da trilha sonora do filme Hora e Vez de Augusto Matraga, que é de 66, um filme do Roberto Santos com o Leonardo Vilar. É para mim, um dos grandes filmes brasileiros, né? E acho que pouca gente sabe que o Vandré fez a trilha sonora desse filme, né? Que hoje em dia, infelizmente, é pouco visto. A obra dele, a produção musical é relativamente pequena, né? Mas ele tem obras muito marcantes, né? Eu citaria, entre as várias canções do Vandré, a canção nordestina, que foi um choque para a época, porque era que, de certa forma, rompia com a questão com a sonoridade da bossa nova, de onde ele tinha saído. E o Vandré também foi o responsável, né, por trazer a viola caipira para o universo da MPB, né, num período que a música chamada caipira ou sertaneja era vista com algum preconceito nos meios urbanos. Então acho que ele teve esse mérito também. Tem outras, a primeira música dele que fez com que ele fosse notado pelo público não é dele, é do Baden, do Vinícius, é uma música chamada Samba em Prelúdio, que ele cantava com a Ana Lúcia. Mas ele tem obras como, as pessoas vão lembrar, além da Disparada e do Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores, tem o Fica Mal com Deus, o Pequeno Concerto que ficou canção, Ladainha, Hora de Lutar, Aruanda, que é uma parceria com o Carlos Lira. Ele tem Rosa Flor, que ele fez em parceria com o Baden Powell. Então, ele tem Porta Estandarte, que venceu o Festival da Excelsior em 66 também, de Serra de Terra e de Mar. Então, e o Vandré, só para completar, acho que ele também ajudou a lançar grandes músicos, né? A gente falou do Theo de Barros, que fazia parte do Quarteto Novo, que era Trio Novo e depois se tornou Quarteto Novo, que tinha ainda o Heraldo do Monte, que é outro grande músico, o Ayrton Moreira e o Hermeto Pascoal. O Hermeto Pascoal que entrou depois, formando o Quarteto Novo. Depois ele teve o Trio Maraiá, com o Wilton Ascioli, o Bering e o Campos, que são outros músicos de muito talento. E por fim, ele formou o Quarteto Livre, que gravou o último disco dele, em 68, que tem aí, entre outros, o Nelson Ângelo, o Geraldo Azevedo, o Franklin da Flauta e o Naná Vasconcelos, grandes músicos que estavam dando ali os primeiros passos junto com o Vandré. Então eu acho que ele sempre soube se cercar de grandes músicos na curta carreira dele. Muito bem, quero agradecer a participação do jornalista Vitor Nuzzi, autor de Uma Canção Interrompida, biografia de Geraldo Vandré, lançada em 2015 pela editora Quarup, conversando aqui com a gente no Bandeirantes Acontece. Se você não acompanhou a entrevista desde o começo, vai poder ouvir na íntegra no YouTube, no canal da Rádio Bandeirantes, onde também está a nossa entrevista com o Theo de Barros. É só entrar no YouTube e procurar lá, Theo de Barros, Rádio Bandeirantes, você acha facilmente. Vitor, obrigado, viu, pela atenção, um grande abraço para você. Obrigado, Leandro, pelo convite, foi um prazer, uma boa noite e para você e para os ouvintes do Bandeirantes Acontece. Um abraço, até mais.